Quando você tem uma vida ativa, praticando atividade física, está melhorando a sua qualidade de vida e a sua saúde. O Guia de Atividade Física para a População Brasileira traz informações e recomendações para que você tenha uma vida fisicamente ativa. Quanto mais cedo a atividade física se torna um hábito na sua vida, maiores os benefícios para a sua saúde. Baixe o Guia de Atividade Física para a População Brasileira agora mesmo. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para proteger o seu coração. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte no mundo. Mas, com atitudes, dá para se prevenir melhor. Vamos ver 5 dicas? Dica 1. Coma mais alimentos in natura ou minimamente processados e evite o excesso de gorduras, sal e açúcar. Dica 2. Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios protegem o seu coração e equilibram o colesterol. Dica 3. Mantenha um peso saudável. Assim, você diminui o risco de um AVC e infarto. Dica 4. Fique longe do cigarro. Fumar aumenta as chances de desenvolver doenças do coração. Dica 5. Procure um serviço de saúde ou uma unidade básica de saúde para identificar fatores de risco e para saber como anda a sua saúde. Cuide bem do seu coração, que ele vai bater mais feliz. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Manter um peso saudável traz muitos efeitos positivos. Confira 5 dicas que você pode adotar já. Dica 1. Procure saber se você está com excesso de peso. A obesidade é um fator de risco para outras doenças. Você pode verificar isso utilizando a função Peso Saudável no app Conect SUS. Dica 2. Se estiver acima do peso, perder 5% ou mais pode melhorar a sua saúde de forma geral. Dica 3. Ter uma alimentação adequada e saudável traz inúmeros benefícios e contribui para a manutenção do peso saudável. Dica 4. Alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. O ideal é ficar longe deles. Dica 5. Pratique atividade física regularmente. Uma vida fisicamente ativa traz mais saúde e bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde é um exercício diário e constante. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para incluir a atividade física na sua rotina. A atividade física faz bem para as pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e para a mente. Vamos ver 5 dicas bem legais? Dica 1. Identifique formas de se movimentar mais durante a sua rotina. Por exemplo, troque o elevador pela escada ou caminhe até a feira. Dica 2. Encontre um lugar perto da sua casa ou do seu local de trabalho ou estudo para realizar atividades físicas. Lembre-se que você também pode fazer atividade física em casa. Dica 3. Faça as atividades físicas que você gosta e se sente bem em fazer. Dica 4. Procure as iniciativas que ofereçam a prática de atividades físicas, exercícios físicos ou esportes, como um polo do Programa Academia da Saúde e outras ações das secretarias municipais. Dica 5. Se você gosta de fazer atividade física com alguma companhia, convide amigos, familiares ou colegas de trabalho. Movimente-se mais e faça atividade física. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.
Uma boa noite a toda a nossa audiência, a todos vocês que estavam aguardando ansiosamente por este diálogo virtual. Nós temos o prazer hoje de receber no diálogo virtual o professor Herbert Ugrunovich e teremos também a presença da professora doutora Francis Paula Cantieri, que realizará a moderação. De antemão, quero deixar o meu agradecimento a essas pessoas que ajudaram na construção deste evento, um evento muito aguardado e que eu tenho sido cobrado por várias pessoas. Olha, eu quero ver o professor Herbert. Então, pessoal, aproveitem o evento de hoje e eu vou passar aqui a palavra para a professora Francis Paula. Olá, Gustavo, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou a professora Francis e estou aqui hoje, com muito prazer. Fui convidada para moderar, então, o 13º Diálogo Virtual com o professor Herbert. Então, é um prazer e uma grande alegria para mim. Muito obrigada. Bom, como moderadora, então, gostaria de apresentar o 13º Diálogo Virtual, que tem como tema Contribuições do Comportamento Motor para um Estilo de Vida Fisicamente Ativo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que estiverem nos assistindo e que puder acessar nosso canal, se inscrever lá no gps.pe, ativar as notificações e dar um like. Isso vai ajudar bastante a gente poder divulgar os nossos conteúdos. Nós temos outros diálogos e se você tiver interesse, então, em conhecer os nossos conteúdos, acesse a nossa página e confira tudo lá, tá bem? Bom, se você tiver algum amigo na rede social, algum colega que você sabe que pode se interessar por esse conteúdo também, agora já compartilhe esse link com ele, para que ele também possa aproveitar todo o conhecimento que o professor Herbert tem para nós. Falando um pouquinho sobre ele, o professor doutor Herbert Ugrunovich fez graduação em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André, fez seu mestrado e doutorado na Universidade da USP e realizou um pós-doutorado na Universidade de Queensland, na Austrália. Atualmente, ele é professor associado da UFMG e tem em sua carreira nada mais, nada menos do que 146 artigos publicados em periódicos científicos de altíssima qualidade, é revisor de periódicos de mais de 20 periódicos, tem mais de 15 anos de experiência como treinador e técnico de voleibol, e dentre outras contribuições científicas e profissionais que ele traz para nós na área da educação física e do esporte. Nós tivemos a curiosidade, enquanto projeto de extensão, em perguntar algumas coisas além da carreira acadêmica do professor Herbert. E nós descobrimos algumas curiosidades interessantes que eu quero compartilhar com vocês agora. A primeira delas é que ele é de São Paulo e só foi para Minas quando ele passou no concurso na UFMG. Passou muito tempo lá, mas na pandemia ele resolveu se mudar para uma chácara para cuidar melhor da saúde. Aí ele disse também que gosta muito da natureza, ele disse que onde ele mora tem muitas árvores, tem cachoeiras, que ele adora passear, que ele tem seus cachorros e adora brincar com eles, ele gosta de estar junto da natureza e ver a natureza se desenvolver. Bom, além disso, ele disse que ama jogar qualquer esporte, mas ele disse que não é muito bom, muito habilidoso como jogador de futebol, e por isso ele era um pouco caçoado na escola. Isso ele disse. Ele fez uma cirurgia no joelho, também teve uma recuperação do tendão do calcâneo, e por isso hoje faz atividades menos sem contato, né? Ele também adora andar de moto e diz que ama a esposa dele. Bom, ele diz também que adora ler de tudo, de todas as áreas. Na parte científica, ele diz que adora discutir projetos, pensar em novos delineamentos de pesquisas, novas medidas, enfim, sair da caixinha. Também gosta muito de discutir a nossa área e a pós-graduação, que ele tem uma grande estima. Para aqueles que, como eu, ficam curiosa para saber de onde veio o sobrenome Ugrunovich, vem dos avós paternos, que são austríacos. Bom, professor, seja bem-vindo. Fique à vontade, você tem aí o tempo que o senhor quiser, e desde já eu agradeço essa oportunidade a todos os envolvidos nesse projeto. Agora, professor, eu vi que na hora a Fran fez uma piadinha aqui,
Na verdade, o professor Herbert falou que era muito bom em futebol e que era caçado. Mas a gente não acreditou muito nisso, não, né? Então a gente quis conferir para ver se ele ia confirmar essa história. Jura por Deus, perdão. Vamos Gente, lá. preciso usar Pessoal, óculos. eu vou passar então agora aqui agradeço a professora Francis, que vai tocar aqui a moderação até o fim do evento aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês e tenho certeza que o professor Dr. Herbert dará um show aqui para a gente. Herbert, agora a fala é com você. Eu vou ativar aqui a sua apresentação. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Antes de começar, agradeço ao professor Gustavo pelo convite. Esse negócio está vindo já desde o ano passado. Primeira vez quando eu fui falar, eu fiz uma apresentação inteira e eu não sabia que eu tinha caído, que eu não estava mais na rede. Depois, a última, no mês passado, teve um incidente comigo, com a minha esposa, eu não pude participar, então me desculpem pela mancada com vocês, tá? Mas realmente não tinha condições de participar e foi uma das raras vezes na minha vida que eu não consegui cumprir. Eu acho que eu não tenho... Talvez uma vez só que eu não cumpri com um compromisso em todo esse tempo de vida, tá? Agora que eu vou completar quase 30 anos, né? Então, assim, toda a minha vida eu sempre cumpri muito os compromissos. Então, muito obrigado, Gustavo. Me desculpe por todos pela mancada do mês passado, como eu falei, não tinha como. Agradeço a professora Francis pela apresentação. Ela falou tanta coisa que eu nem lembrava, só que ela deu uma mancada na hora que ela falou que dá falta de habilidade. Ao contrário, eu era caçado quando eu jogava futebol, Francis. E lógico, o que eu estou falando, eu tenho direito de falar, então a palavra está comigo, eu posso falar o que eu quiser, né? Então aí eu posso pôr o nível de habilidade que eu quiser. Mas, tirando as brincadeiras, né, eu sempre gostei muito de esporte, realmente, a apresentação que ela fez é isso mesmo, eu gosto muito de trabalhar e gosto muito de aproveitar a vida, a natureza, tá, gente? Então, Francis, obrigado pela apresentação aí. E algumas pessoas que já estão aqui mandando o zap, falando que está vendo, é muito legal saber, algumas pessoas, eu não vou começar a falar o nome, senão eu vou começar a falar de um monte de gente que está aqui, então, mas agradeço também por quem está aí, está mandando mensagem, tá? Pessoal, acho muito legal estar com vocês, muito legal o trabalho que o professor Gustavo está fazendo aí, essa ideia desse diálogo virtual, de poder interagir com outras pessoas, e ainda agora a gente pode interagir muito mais fácil, né, no lugar de ir até aí, tem um custo grande, tempo. Então, agora, por essa parte virtual, a gente consegue interagir. E, Gustavo, parabéns, eu estou achando muito legal isso, viu? Eu estou pensando seriamente em algo do tipo aqui na UFMG. Esse convite, né, falar sobre atividade física, sobre algo para ligar a vida ativa, eu juntei a minha área de estudo, que é o comportamento motor, com essa ideia de ser fisicamente ativo, que é uma coisa que é muito importante hoje em dia, né? Cada vez mais a gente vê a importância da atividade física, mas eu vi isso para mim mesmo. Minha pressão sempre foi extremamente regulada, e há alguns meses atrás, que eu completei um pouquinho mais de 30 anos, eu fui ver minha pressão, que era sempre regulada, estava 15/10. Ou seja, eu já estava sendo considerado uma pessoa hipertensa. Fui na médica, a médica, a primeira coisa, falou, não, remédio. E aí eu negociei com ela. Falei, ó, eu volto daqui a 3 meses. Se minha pressão continuar alta, eu entro no remédio no mesmo dia. Mas se a minha pressão estiver regulada,
a gente deixa e eu vou regulando a minha pressão. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, é da minha área, eu vou entrar na parte da atividade física, eu vou mudar meu estilo de vida. E foi antes da pandemia, minha pressão continua regulada, perfeita, eu não tenho mais um problema com pressão e não tomo remédio algum. Isso eu acho muito importante, a gente conseguir manter a nossa vida sem depender de remédios. E isso passa por ter uma vida fisicamente ativa. Porque eu tinha, apesar de gostar muito de esportes, muito de atividade física, muito fazer tudo que envolve movimento, eu parei um pouco por causa do dia a dia, do trabalho. Isso, a vida mostra algumas coisas para a gente. Uma das coisas que me mostrou é, Herbert, se cuide, porque senão você não vai poder dar aula por muito tempo. Então hoje eu fico feliz porque não tomo remédio algum, e isso ainda me motiva mais para falar sobre esse tema aqui de vocês. Então, agora que já falei isso, vamos começar. Comportamento motor, a parte que eu mais gosto, né, é a parte que eu investigo na educação física, a parte que eu gosto de discutir, todas as coisas que a Fran falou, discutir pesquisa, treinamentos, coisas novas. Eu sempre gosto de pensar coisas diferentes, o projeto que eu faço com meus alunos, eles até ficam de cabeça quente, desesperados, né? Porque depois para uma pessoa que ia fazer assim, ela foi defender, falei, ó, você tem um slide para fazer toda a sua introdução do seu projeto da tese, que tem 3 artigos. Mas eu tinha um porquê disso, não é só inventar de qualquer forma, né? Então, teve que mudar, sair totalmente do padrão, da forma de apresentar uma tese na defesa dela, do que é tradicional, fazer diferente. Então, eu gosto desses desafios intelectuais. Então, realmente, isso é muito legal, e o comportamento motor me dá isso. Me dá a chance de pensar em algo que eu gosto muito. Tá? Então, tá funcionando. Quando a gente fala de vida ativa, né, o que mais a gente vê, o que mais a gente escuta falar? A pessoa vai correr na rua, vai correr no parque, não, tem que correr. Pessoal, os médicos, então, adoram falar, vai caminhar. Pelo menos 30 minutos por dia de caminhada. Então, é uma fórmula que cabe para todo mundo que tem hipertensão, tem diabetes, quem não tem nada, quem está aqui, quem mora no Japão, quem mora em qualquer lugar, mas eles acreditam nisso, né? Não que não dê o seu resultado, mas podem ter outras coisas também que podem contribuir diferente. E é isso que eu me propus a vir falar com vocês. Eu posso fazer também minha corrida na esteira lá na academia. Isso tem muita gente que faz, seja na academia da cidade, qualquer lugar aí. Tem gente que vai o que hoje é moda, crossfit. Então, crossfit, então tem o pessoal do crossfit, eu brinco, e é brincadeira, não é uma forma pejorativa. Aqui em Minas tem muito, né, o que eu falo, tem os crossfiteiros, o pessoal que pratica o crossfit, como eu falei, não é pejorativo, mas é só uma brincadeira. Isso também está muito em moda hoje, ou o pessoal vai fazer musculação. Por exemplo, isso aí dá para vocês verem pelo meu biotipo, era eu quando eu tinha 30 anos que eu fazia musculação. Aí eu parei e perdi um pouquinho de massa muscular, né? Mas essas atividades que eu estou mostrando, que são as que predominam, né? Pode ter mais uma ou outra, mas predominam atividades que olham basicamente para as capacidades físicas. E alguns até falam, não, mas a atividade física, a caminhada também ajuda na produção de hormônios, de bem-estar, o que isso pode melhorar também o aspecto psicológico, mas é sempre de uma forma secundária. O principal que existe
é medir aspectos fisiológicos. E isso, de certa forma, é esperado para a gente, né? A educação física é uma área que veio, assim, na sua origem, ela tem as suas ciências mães, a medicina, e depois a psicologia. Então, se vocês forem ver, tem um número muito maior de pessoas formadas na área relacionada a aspectos fisiológicos do que aspectos comportamento motor. É uma área bem mais nova. Então, na UFMG, o primeiro laboratório foi de fisiologia. E ele foi importante, ainda estava falando hoje com o professor, porque foi ele que abriu as portas para depois criar a pós-graduação e vindo os outros laboratórios também. E hoje nós temos um programa de pós-graduação aí bem estruturado. A gente pode falar isso pela nossa avaliação. Um segundinho só, por favor. Pronto, me desculpem. O virtual de casa às vezes tem esses detalhes. Então, é importante isso, mas isso, essa vinda, essa origem na fisiologia, mas isso tudo ainda se reflete hoje. E muitas pessoas pensam principalmente nas capacidades físicas. Para vocês terem uma ideia de como isso é na origem, né? Então eu fiz minha graduação alguns poucos anos atrás, todas as minhas aulas teóricas eram com médicos e eu tive uma psicóloga. Eu tive 1 ano de psicologia e foi 1 ano falando de Freud. Então, psicologia relacionada ao exercício, psicologia do exercício, do esporte, não existia nada. E as outras disciplinas, fisiologia, era fisiologia humana, não fisiologia do exercício, e assim por diante, eu não vou ficar falando todas. Né? Então, esse histórico faz com que ainda o que predomine na nossa área é isso. Mas se a gente for ver no dia a dia, tem várias situações que não dependem só de velocidade, só de força, mas depende de percepção, depende de você perceber e conseguir agir, ajustar a sua ação de acordo com o que está acontecendo no ambiente. Se eu for jogar voleibol, eu tenho que acertar minha ação para conseguir encaixar o meu movimento, acertar o timing do meu movimento com o estímulo externo, que é a bola, se eu for realizar uma cortada. Mas tem alguns momentos que eu posso até ter o raciocínio inverso, que eu vou ter que... Opa, era para passar o vídeo e ele pulou. Agora vai. Eu tenho que ajustar a minha ação para escapar do objeto, para eu não ser interceptado por um objeto. E isso não depende somente de grandezas físicas. Não depende só de força, não depende só de velocidade. Então, não estou falando que isso não é importante, mas não é só isso. Então, eu tenho que pensar em tempo de reação, em velocidade, mas também na capacidade motora, no time, para eu conseguir ver o quanto eu tenho que acelerar para conseguir escapar. Então, são ajustes que nós temos que fazer no dia a dia. E isso envolve além das capacidades motoras. Isso é o que eu quero deixar muito aqui para vocês, tá? Porque é isso que vai nortear toda a minha fala. Nós temos que ver que tem muitas outras atividades que nós podemos fazer. E o importante é porque as outras atividades vão colaborar mais para que as pessoas consigam ainda mudar como ser humano. E não somente o aspecto biológico. Então, eu não sou contra o biológico. Mas tem pessoas que podem se adaptar melhor e a gente tem ganhos diferentes quando nós fazemos outras atividades. Tá? Então,
Por exemplo, quando eu vou trabalhar com habilidades especializadas. Habilidades especializadas, eu estou falando qualquer habilidade que eu tenha que aprender, como dança, lutas, jogos, como a França falou, do voleibol, do futebol. Agora, se vocês quiserem, eu jogava truco, eu jogava peteca, basquetebol, handebol, várias modalidades. Vocês estão vendo que eu sou bem modesto, né? Bom, mas qualquer uma dessas habilidades especializadas tem alguns pré-requisitos. Se algumas pessoas não gostam de uma palavra hierarquia, mas hierarquia existe em sistemas biológicos. Qualquer sistema biológico é hierárquico. E nós somos sistemas biológicos que têm alguns pré-requisitos. Um pré-requisito, capacidades físicas, que se trabalha muito com base no conhecimento, no que vem da fisiologia, do treinamento, que vem das disciplinas mães, que são as fortes da nossa história, que eu já falei. Mas eu tenho também capacidades motoras. Capacidades motoras, aí eu estou falando, vou falar como eu vejo, que tem diferentes denominações, eu posso trabalhar coordenação multimembros, timing, são capacidades que não dependem ou que dependem mais do sistema nervoso central. E eu dependo também de algumas coisas que são as habilidades motoras fundamentais. Habilidades motoras fundamentais, aquelas que não precisam passar por um processo formal de ensino, mas dependem só da experiência. Então, deixa a criança brincar, oportuniza isso, o ambiente, que as crianças vão começar a melhorar padrão de correr, de saltar, de lançar. Eu não sei vocês, agora sim, o arremessar, né? Arremessar. Criança que está começando a arremessar é cotovelo para frente, não tem a movimentação do tronco, não tem a rotação do tronco, é a mesma perna à frente, se bobear a língua para fora e arremessa assim. O que se espera é que alguém depois aprenda um padrão maduro de arremessar, quando faz toda a rotação do tronco, vai a perna também e desloca a frente fazendo arremesso. Eu não passei por um processo formal de ensino para aprender ou para chegar no padrão maduro do arremessar. Eu fiz guerra de mamona. Então, não sei quantos de vocês fizeram isso, mas eu costumo falar nas aulas, depois que você toma a primeira mamonada no pescoço, na orelha, no braço, ninguém mais vai arremessar assim. Vocês vão começar a arremessar com toda a força lá para tentar acertar quem está lá do outro lado, e vocês vão mudando o padrão de movimento, depende de oportunidades. Agora, um passo da dança, uma cortada do voleibol, padrões de movimentos que vocês não aprendem simplesmente de brincar, vocês têm que passar por um processo formal de ensino. Então, habilidades fundamentais, elas são componentes das habilidades, elas são pré-requisito para as habilidades especializadas. Isso é o que se acredita, alguns autores já colocaram isso, eu coloquei alguns aqui, que vão sustentar capacidades físicas para as habilidades especializadas, outros para falar das capacidades motoras, e outros aqui para falar das habilidades motoras fundamentais. E tem mais um monte, então eu peguei um exemplo de cada. Tá? Então, se nós formos ver, eu posso trabalhar corrida, musculação, que eu falei antes, mas eu posso pensar nas pessoas que eu estou trabalhando hoje e pensando desde crianças que vão depois chegar a ter uma vida fisicamente ativa, que eu, para ter uma vida fisicamente ativa, eu posso também jogar futebol, eu posso jogar voleibol. Então, eu posso ter diferentes atividades e isso é esperado porque as pessoas vão ter mais oportunidades de prática. Se a pessoa, pelo menos sempre foi falado, né? Se a pessoa tem pouco vivência, tem baixo nível, né? Desenvolveu pouco as habilidades motoras fundamentais ou desenvolveu pouco as capacidades motoras, vai ficar só lá na corrida, na musculação. Agora, eu posso também correr, eu posso também fazer musculação, mas é diferente se eu também posso jogar, se eu posso dançar, eu vou fazer dança de casal com a minha esposa, que inclusive a gente já fez um tempo. Então,
eu tenho oportunidades e eu tenho as possibilidades de ir fazer e realmente participar. Tá? Então, esse é o princípio, eu vou explicar aqui para vocês. Vou fechar mostrando os resultados com a gente discutindo isso. Então, as habilidades motoras fundamentais, elas são componentes para as habilidades específicas, né? Mas tem algo que pode atrapalhar, que é uma chamada barreira de proficiência. A barreira de proficiência é dita como algo que, quando eu não tenho um bom nível dessas habilidades fundamentais, eu vou ter dificuldade de passar pelas habilidades transacionais e chegar nas habilidades específicas ou até nas esportivas. Então, lembre-se, específicas, qualquer coisa que é por um processo formal de ensino. E aí, eu tenho aqui, olha o que a falta de atividade física faz, de domínio das habilidades motoras fundamentais faz. Ou seja, as pessoas que não têm bom nível de habilidade de se lançar não vão nem conseguir brincar com boliche. Há quem diga que esse aí era o Gustavo, o professor Gustavo, há um tempo atrás. Eu não tenho certeza, então eu vou deixar quieto. Tá? Mas vocês viram várias coisas as pessoas fazendo que a falta do nível de habilidades tem várias consequências, que as pessoas não conseguem fugir de uma bola, caem, não conseguem agarrar direito um beiral lá. Então, são exemplos do dia a dia, e os meus vídeos são todos vídeos livres aqui da internet, tá? Você acha todos em YouTube ou Instagram, então por isso que eu nem ponho a citação dos vídeos, porque são todos vídeos livres, vídeos abertos, tá? Mas eles atrapalham e podem inviabilizar. Pensem o professor Gustavo jogando boliche, depois de quebrar o telhado lá da pista, o teto, né, da pista de boliche, se ele vai querer continuar jogando, vai querer ir mais vezes. Lógico que ele não vai se sentir bem, né? A percepção de competência dele não vai ser tão boa. Os amigos, qual amigo vai consolar o Gustavo? Se for homem, principalmente, os amigos vão zoar o Gustavo até o resto da vida, né? Então, a chance dele voltar para jogar boliche já vai diminuir. Ele não ter um bom nível de habilidades motoras vai fazer com que ele vá se isolando. Então, é muito mais fácil dele optar para ir para a corrida, para ir para a musculação, onde ele faz sozinho, onde ele não interage com as pessoas. E essa interação é um ponto que é muito importante. Então, aqui, nós temos um vídeo, ó, várias pessoas correndo, um par aí que passou conversando, e o resto das pessoas estão compartilhando o espaço, mas sem interação alguma. Quando você pega uma outra possibilidade, as pessoas, mesmo tendo um baixo nível de habilidade, as pessoas estão aí jogando, estão interagindo. Esse é um ponto importante. Tá? Porque aqui eu paro de pensar só no fisiológico, eu começo a pensar no psicológico, eu começo a pensar no social, que são domínios diferentes que a pessoa tem. A pessoa não é só um ser que tem um domínio biológico.
A pessoa pode ser um maratonista, um triatleta, mas ser uma pessoa que não está bem emocionalmente, não estar bem psicologicamente, não ter amigos, ter uma vida social pobre. E essa vida social pobre é uma coisa também que influencia até para as pessoas desistirem, que é a síndrome de burnout, né? Quando a pessoa desiste de tudo, não quer mais participar da vida, não quer mais, quer abandonar a atividade. Então, a pessoa tem que ter outras coisas. O coping, que é uma das formas de eu lidar com o estresse, com o burnout, que primeiro a gente sempre tem o normal ter primeiro estresse, sintomas de estresse, para depois chegar no burnout. Uma das formas do coping não é só atividade física, mas é o convívio social, é a interação com as pessoas, porque o ser humano é um ser social. Então, a gente tem que buscar também outros tipos de atividades, além dessa que fica contando, ou que tem ênfase só nos aspectos biológicos. Tem pessoas que têm um perfil mais para isso, tá? Para atividades mais individuais, tem outras que têm para atividades coletivas, são pessoas que precisam mais dessa interação. O problema é que a gente tenta tirar isso aqui, esse lado biológico, esse lado que tem também uma interação maior entre as pessoas durante toda a atividade, e busca pôr todo mundo num tipo de atividade que é cada um fazendo o seu. Alguns momentos pode falar, não, mas eu converso com alguém enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou correndo. São poucos. Quando você está na esteira, você pode falar alguma coisa com a pessoa do lado, mas o nível de interação é só no verbal, é muito menor do que num jogo, do que numa dança. Tá? Então, aqui, se eu pegar essas 4 atividades, são atividades que as pessoas fazem, e eu tenho outro grupo que eu pus aqui 4 atividades: tênis, futebol, dança, voleibol, né? Então, esse grupo aqui de atividades é um grupo que tem baixa interação motora e baixa interação interpessoal. As pessoas podem compartilhar espaço, mas sem interagir. A interação é o ponto que faz a diferença. A interação é o ponto que faz eu pensar, eu ter que ter uma demanda cognitiva, pensar como é que eu vou rebater uma bola para alguém quando está jogando tênis, quando eu estou jogando futebol, quando eu estou dançando, como é que eu vou puxar minha esposa para a gente fazer um passo. Então, a interação que eu tenho me faz desenvolver e utilizar várias áreas do cérebro, várias funções executivas que eu tenho. Planejamento, tomar decisão. Enquanto se eu estou nessas habilidades fechadas, que eu trabalho de função executiva, trabalho cognitivo, é quase nada. Então, a pessoa evolui em alguma capacidade, ou 2 ou 3 capacidades físicas, que é a ênfase. Enquanto se eu venho para esse lado, eu tenho essa alta interação motora, alta interação interpessoal. Isso faz com que, toda vez que eu estou jogando aqui, eu vou ter informação nova. Cada vez que eu estou no meio do jogo, eu tenho uma informação nova, e essa informação faz com que eu tenha que tomar decisões, pensar coisas, modificar planejamento. Então, meu cérebro está o tempo inteiro em atividade e eu tenho uma interação pessoal. Eu brinco com as pessoas. Enquanto aqui, desse outro lado, é bem mais difícil. Um exemplo. O professor Gotani foi aí, e se ele falou que a gente jogou tênis, ele deve ter falado que eu e mais uma pessoa que estava jogando contra ele e mais uma pessoa, estavam jogando em duplas, né? Eu perdi de 4-0. Foram 4 sets a 0.
Mas eu sempre falo para ele, aliás, não para ele, eu falo para as outras pessoas que estão perto, como ele fica tirando sarro de mim porque eu perdi de 4-0, porque eu rebati uma bola que ele estava indo para um lado, eu rebati para o outro, ele quase abriu um espacato no meio da quadra, porque ele foi tentar voltar e não conseguiu. A quadra de saibro escorrega. Mas então, do jogo que tenha todas as outras coisas que eu falei antes, ainda tem conversas muito mais do que tem na quadra, tem brincadeiras durante todo o jogo e tem brincadeiras resultantes do jogo que vão ficar para o resto da vida. Enquanto eu fazer uma caminhada, eu correr, e eu estou falando isso para não ter problema, eu gosto de correr e eu corro. Tá? Como a Francis falou, eu tive lesão, já rompi o tendão de Aquiles, menisco, depois que eu tive problema, que foi primeiro no menisco, depois tendão de Aquiles, eu diminuí as atividades, os jogos que tem contato, né? Porque as 2 vezes foram jogando futebol que eu tive esses problemas. Então, muitas vezes eu vou correr, e eu gosto. Mas a questão não é só essa, tá? Eu corro sozinho. Com quem que eu interajo? Com ninguém. Do jogo de tênis que teve, eu não sei quantos anos atrás, a gente ainda lembra das jogadas, um tira sarro do outro. Se é no futebol, se tomar uma caneta, então, tem história para quem joga futebol, tem história para o resto da vida, né? Então, a interação interpessoal é grande e a interação motora é grande. Então, eu sempre tenho informação que eu vou usar para desenvolver a parte cognitiva e a parte motora. Eu tenho a troca de energia nos 2 casos. Mas aqui, além de energia, eu tenho informação. E é isso que faz com que nós sejamos diferentes dos animais. Os animais interagem com o ambiente e trocam energia com o ambiente. Informação muito pouco. Nós temos uma cognição que nos permite ser diferentes dos animais, e por isso que a gente consegue realizar essas coisas, e nós devemos valorizar isso. Quando nós interagimos com o ambiente, nós importamos em entropia, exportamos entropia positiva, então faz com que a gente sempre fique longe do equilíbrio. E eu estar longe do equilíbrio, isso é uma ideia termodinâmica, é o que me faz sempre eu poder evoluir. Na hora que está no equilíbrio termodinâmico, não muda mais, atingiu o equilíbrio e não tem mais mudança. Então, quanto mais eu tenho interação, isso permite que eu vá mudando também cognitivamente. Quem não tem o que fazer, só vai caminhar, é aquela pessoa que vai chegar no momento, se pega uma pessoa com mais idade, não tem nem história para contar, porque não tem nada de novo, não interagiu com ninguém. O que fez? Eu fui caminhar, fiz minha caminhada no parque, não vi ninguém, não interagi com ninguém, voltei para casa. Estou dando esse exemplo para mostrar da importância da interação interpessoal. Tá? Então, vamos seguir. Eu trouxe 2 estudos que têm investigado essa barreira, que investigaram essa barreira de proficiência, e porque essa barreira de proficiência que foi proposta por Seefeld é o que eu mostrei antes, que pode impedir eu desenvolver habilidades transacionais e habilidades específicas. Então, 2 estudos aqui. Esse aqui foi de um aluno de mestrado meu, professora Catuzzo, que já se manifestou aqui, também falou, estou aqui, então ela também participou desse trabalho, tá? Junto com, isso aqui é do professor Luciano, que hoje também ele é do Ceará, que ele veio fazer mestrado e doutorado comigo. Então, vou mostrar primeiro esse aqui. Esse estudo, ele testou, mas ele avaliou todo mundo e depois ele viu se tinha correlação, uma coisa que é importante, né? Então, ele avaliou todo mundo com TGM2, avaliou as pessoas em correr, quicar e no driblar, e ele foi vendo aqui como é que era essa relação do driblar com o correr, e aqui com as habilidades motoras fundamentais, aqui com 4 habilidades motoras fundamentais, e ele foi ver como é que era a curva dessa relação. Se não tinha barreira de proficiência, se existia uma barreira, mas ela era algo mais pontual, mais linear, ou algo que é menos pontual, como uma barreira que chega num ponto eu mudo,
e ela vai mudando de uma forma mais suave, as pessoas vão passando por essa barreira de uma forma mais suave, de uma forma não tão linear e não tão determinística. O que ele encontrou é que é isso, tá? Então, avaliou as pessoas e depois viu como acontece. Nós fizemos, nesse estudo que eu fiz com também a professora Catuzzo, daí ela participou, nós fizemos uma parte experimental. Então, nós fizemos, quem vai fazer, pessoas tinham que aprender o saque do voleibol, e nós testamos pessoa com alta competência nas habilidades motoras fundamentais envolvidas com o saque e com baixa competência. E aí, na alta competência, a gente fez com uma prática combinada, que é a prática constante, prática aleatória e depois só prática aleatória. A mesma coisa com um grupo de baixa competência. Por que isso? Se eu quero testar alta competência, os estudos de aprendizagem, que esse foi com intervenção, por isso que esse estudo é tão marcante na nossa área. O tipo de prática que eu faço faz diferença em como a pessoa aprende. Então, se o tipo de prática é mais importante, eu ia falar toda a prática combinada, os dois grupos de prática combinada, independente do nível das habilidades motoras fundamentais, da competência motora, iriam melhor. Mas o que a gente viu foi algo completamente inesperado. O que foi mais importante na aprendizagem foi o nível de competência, independente do tipo de prática. Os que tiveram alta competência motora, as crianças que tinham alta competência motora antes de começar a aprendizagem, eles aprenderam melhor o padrão do saque, que a gente avaliou o padrão de execução. E esse saque do voleibol tinha que ser feito em direção ao alvo. Então, tem uma escala de pontuação que variava de 2 até 28. E o que a gente viu? Quem tinha alta competência motora, esses dois grupos também foram mais precisos no saque. Então, eles aprenderam melhor o padrão e aprenderam mais a acertar o alvo. Isso indica que a competência motora realmente é mais importante até do que o tipo de prática para as pessoas aprenderem, o que nunca tinha sido levantado na literatura antes. Então, isso aqui nos mostra que se eu quero que uma pessoa seja fisicamente ativa e que ela aprenda algo e que ela possa utilizar para o resto da vida, porque o que nós temos que pensar desde a criança que está na escola, o papel da escola é desenvolver algumas competências, conhecimentos sobre a parte dos movimentos e conhecimento procedimental também de executar os movimentos, executar as habilidades, para que elas tenham autonomia para usar do resto da vida delas, né? Se eu quero isso, se eu quero ter que a pessoa adote um estilo de vida fisicamente ativo e que não seja só correr, que ela tenha a possibilidade de fazer outras coisas, né? Eu tenho que buscar desenvolver as habilidades, a competência motora nas habilidades motoras fundamentais. E outra coisa que a gente viu foi que a proficiência nas habilidades motoras fundamentais conseguiu predizer tanto o padrão de saque quanto a precisão do saque. E os componentes do movimento, que era o lançar e o arremessar. Então, a competência motora foi fundamental para isso. É ela que foi... Deixa eu mudar aqui a forma de falar. Esse estudo mostrou uma relação causal. Se eu tiver melhor competência, eu vou desenvolver melhor tanto o padrão de movimento quanto a precisão. Então, se a pessoa quiser brincar de jogar basquete, se a criança nunca acertar a cesta, ela não vai ficar feliz, vai desistir de jogar. Então, se a pessoa tiver uma baixa competência motora e for começar a jogar basquete, vai ser mais difícil dela acertar a cesta. Se ela tiver uma alta competência motora nas habilidades fundamentais e for jogar basquete, é mais fácil, é mais provável dela aprender a acertar a cesta. Vai ter um desempenho melhor na cesta, no arremesso. E isso vai fazer com que ela participe mais. Porque ninguém vai ficar feliz. Joguei 1 hora de basquetebol. Quantas cestas você fez, Herbert? 0. Quem é que vai sair de uma situação dessa e falar: yes, eu sou uma anta, eu jogo e não acerto nada? Né?
que isso é a percepção de competência. Para eu ter uma percepção de competência mais alta, que vai me permitir participar mais, eu tenho que ter um certo número de acertos. Se eu só tiver erro, eu não consigo. Tá? E eu não vou desenvolver essa percepção de competência. Então, começando a fechar aqui, só mais 2 slides para fechar. Eu posso pensar principalmente no aspecto físico, vou fazer atividades, como eu falei no começo, correr, caminhar, fazer exercícios com sobrecarga, né? Exercícios resistidos, com musculação. Eu vou trabalhar basicamente habilidades simples, e para fazer isso aqui, a barreira de proficiência não importa. Por outro lado, se eu pensar nos outros domínios, eu pus 3 aqui, vocês podem pôr cognitivo, pode pôr afetivo, pode pôr todos os outros domínios do ser humano aí, que são nossos domínios, né? Se eu quiser pensar além do físico, pensar nos outros domínios, eu tenho que pensar em outras atividades, outros esportes, tá? Que vai exigir habilidades complexas e que a barreira de proficiência vai ser uma preocupação importante. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai propor atividades, desde criança até pessoas mais velhas. E o que vocês, quem está aí, que pelo que o Gustavo falou, muita gente é da graduação, o que vocês têm que fazer é pegar tudo que é falado, que vocês recebem informação, e transformar isso em conhecimento. Transformar em conhecimento, eu tenho que ter interação, conectar essas informações que eu tenho, e vocês é que tem que ter o julgamento, vão ser os árbitros, aí os juízes, para pensar em como vocês vão planejar as atividades de vocês. O que vai ser feito para que eu possa ajudar as pessoas a vencerem a barreira de proficiência e então terem mais oportunidades. Ou eu vou ficar nesse lado, que também é importante, que é muito melhor do que não fazer nada. E eu falei que eu corro, estou enfatizando isso para não falar que eu sou contra a corrida, não é isso. Tá? Deixando bem claro de novo, mas que não tem a oportunidade de fazer várias coisas com interações muito baixas. Então, por último aqui, o ser humano, ele tem domínios físicos, psicológicos, eu já falei que eu estou pondo esses 3 sempre, mas podemos seguir aí os sociais. O ser humano não é a somatória desses fatores, ou desses domínios. O ser humano, eu posso pensar ele como tendo diferentes domínios, não sendo a somatória, mas ele tendo diferentes domínios. E ainda assim, eu posso trabalhar só o físico, só o psicológico, só o social. Eu sento, vou num bar para cuidar do social. Não é que não pode. Pode, mas não precisa só ser no bar. As nossas atividades podem proporcionar isso. E o que eu quero que vocês pensem, a minha proposta é que vocês pensem o ser humano como um ser humano que tem domínio físico, né, aspectos físicos, psicológicos e sociais, mas que eles são em interação. Então, o ser humano não é a somatória de domínios, mas ele é resultado da interação de diferentes domínios. E se eu acredito nisso, eu tenho que buscar desenvolver atividades com quem eu dou aula, para que realmente eu desenvolva esses domínios não de forma separada, mas que eles interajam durante as atividades. E para isso, o comportamento motor e desenvolver a competência motora das pessoas parece ser, pelo que a gente tem visto, é algo que é fundamental, que vai permitir a gente sair de uma visão mais tradicional, mais segmentária ou mais reducionista, para uma visão mais interacionista no que nós estamos vendo o ser humano de uma forma diferente e pensando todas as nossas atividades de uma forma diferente. Então, eu falei bastante, mais do que o Gustavo pediu para falar, então, muito obrigado. E agora, estou aí, se tiverem perguntas que eu puder responder, que eu conseguir responder, então, por favor, não me apertem muito nas perguntas, tá bom? Eu vou tirar da apresentação agora, tá, Francis? Tá bom. Se precisar, eu volto, não tem problema. Aí eu volto, já aprendi, agora eu volto fácil aqui. Tá? Já aprendeu, né? Já aprendi a usar essa plataforma de vocês, agora é fácil. É porque tinha uma certa proficiência aí, competência.
Bom, Tem professor, alguma competência? Fala. Passamos aí 50 minutos, que parecia que só tinha 10. Foi muito bom, foi muito legal. Eu queria poder continuar ouvindo você assim por algumas horas, mas nós temos assim algumas perguntas e eu vou começar. Eu não sei se você consegue enxergar o chat aí das perguntas. Tem os Pronto. comentários, né? Isso, tem os comentários, isso mesmo. Tá, A Ana então, Luísa, né, perguntou. você Boa quer noite, que eu abra aqui? professor. Só se você quiser. Até que ponto você coloca os professores e profissionais de educação física como responsáveis, entre aspas, por essa barreira de proficiência? Tá. Se eu pensar no ser humano, como eu falei, que o desenvolvimento é hierárquico, né, Ana Luísa? Eu tenho que entender isso para planejar minhas atividades. Se o professor, pensando nisso, quando a gente trabalha isso, principalmente na escola, pensando na faixa etária, quem tem que desenvolver as competências nas crianças para eles terem autonomia para usar depois na vida é o professor de educação física. É o professor de matemática que vai desenvolver algumas competências para as pessoas depois utilizarem a hora que vão fazer compra no mercado, apesar que hoje o celular, no caso, não precisa, quase as pessoas não fazem mais conta de cabeça, né? Mas pode fazer isso para elas saberem quais cálculos utilizar quando a pessoa vai ser um engenheiro, quando vai ser... Então, são coisas que aprende na escola, que a pessoa vai usar para o dia a dia ou vai usar na profissão, seja na biologia, em português, em história, e também na nossa área na educação física. A gente desenvolve competência nas pessoas e elas vão utilizar da forma que quiserem para o resto da vida. E o lugar mais democrático no nosso país que todo mundo tem acesso é na escola. Então, o professor é responsável, sim, por proporcionar atividades que vão desenvolver essas capacidades motoras nas crianças, que se elas não adquirirem, elas vão ter dificuldade de passar para estados mais avançados. Então, quem é responsável para ensinar matemática para as crianças? É o professor da escola. Não é o professor de qualquer outro lugar. Então, o professor responsável por dar condições das crianças passarem mais facilmente por essa barreira de proficiência, transpor e conseguirem desenvolver habilidades mais complexas, é na escola, não é na escolinha de esportes. Porque a escolinha de esportes não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar uma escolinha de esportes. Só alguns. A escola é o lugar mais democrático para aprender na nossa sociedade. Bom, o Lucas. Professor, uma variedade e diversidade de interação social influenciam diretamente na variedade e diversidade do comportamento motor, no que se refere aos estímulos? Tá. A interação social pode acontecer de diferentes formas. E, como eu falei, pode acontecer fora da parte motora. Pode acontecer aqui em Minas, né? Minas não tem mar, então o povo vai para o bar. Pode acontecer num bar, né? Mas se você pensar nas atividades, eu acho que o que acontece é o inverso, Lucas. Se eu tenho uma maior diversidade de estímulos motores, vai permitir eu ter diferentes interações. Eu acho que o raciocínio é inverso. Eu vou usar o domínio motor para ter essas interações. E essas interações podem ser, conforme a atividade, eu posso estar jogando aqui
com o Gustavo e a Francis, eles sendo meus companheiros, ou eu posso estar jogando contra eles, e as interações vão mudar. Vão mudar em função da atividade planejada. Ok? Então, eu só inverteria essa ordem, tá, Lucas? Eu acho que é um caminho que te ajuda mais a pensar até para organizar atividades. Se eu não responder... Desculpa, Francis. Se eu não responder, pode voltar a perguntar de novo, que eu tento responder de outra forma, tá? É isso aí, pessoal. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para continuar esse bate-papo, viu? Sabrina Toffoli, é possível afirmar que o desenvolvimento motor está relacionado com a oportunidade e acessibilidade à prática? Olha, tem muitos estudos que mostram isso, tá, Sabrina? É uma coisa que é importante. Eu falei aqui, e como na fala tem coisas que eu falei no meio sem estar mostrando os estudos, né? Ela complementou a pergunta. E sendo assim, as estruturas ambientais influenciam no comportamento motor e, consequentemente, no estilo de vida do indivíduo. Ó, a área não chegou a esse ponto para ver até o estilo de vida, porque eu tenho que ver a pessoa que está começando e até lá na frente, então, assim, ainda não temos, né? Toda essa lógica de raciocínio que você está falando, e que tem lógica, né? Tem uma ideia que ela está coerente. Agora, tem muita coisa assim sobre as estruturas ambientais com crianças. Então, tem que espaços que têm mais estímulos, as crianças conseguem desenvolver. O nível de desenvolvimento é maior do que quando tem poucos estímulos. A diversidade de atividades. Então, as crianças que fazem atividade física, educação física, e fazem mais escolinhas de esporte, eles têm um nível de desenvolvimento motor medido aí pelo TGMD, que analisa o padrão de movimento, né, das habilidades motoras fundamentais. Isso aí foi de uma dissertação do Patrick, lá do nosso laboratório lá do GEDAM, também mostrou isso. Tá? Que as pessoas terem mais oportunidades fazem com que elas tenham um nível de desenvolvimento motor maior. A gente está vendo outras coisas agora. Hoje mesmo está discutindo com a aluna lá, uma minha orientanda lá de mestrado. Se falar o Elisney, ela não sabe quem é, ela responde por Lili, né, que é o apelido dela. A gente está vendo um outro fator. Como assim, se a casa ter mais materiais, mais estruturas físicas, leva ou permite que a criança atinja um maior nível de desenvolvimento motor. A outra pergunta que vem: e o tamanho? É só o que tem lá dentro, ou no tamanho, se eu estou numa casa que é maior, a criança pode fazer mais coisas que não dependem tanto de equipamentos de bola, de bambolê, de qualquer coisa assim. Mas elas podem fazer brincadeiras diferentes. Ela vai poder brincar de pega-pega dentro de casa, de pique-esconde, ela vai fazer outras coisas, qualquer outra atividade, brincadeiras que são possíveis fazer num espaço maior e que num ambiente menor, num apartamento de 50 metros quadrados, fica mais difícil. Então, eu acredito nisso, mas eu só vou responder, por exemplo, essa questão do ambiente falando sobre o tamanho, na hora que acabar essa dissertação. Tá? Mas, pela lógica, isso acontece, deve ser uma cadeia assim. E a segunda parte que você completou, né, que é se eu tenho um comportamento, eu tenho um melhor nível, uma maior competência motora na execução das habilidades fundamentais, eu posso ter um estilo de vida ativo bem diferente. Né? Então, porque eu tenho muito mais opções. Esse é o ponto importante, tá? A gente não pode esquecer disso. Eu tenho opções. Então, se vocês pegam pessoas que são extrovertidas, isso também já tem relação da característica, estudos que mostram a característica da personalidade com qual atividade, qual modalidade esportiva vai.
As pessoas mais introvertidas vão para modalidades esportivas individuais, predominantemente, né? As pessoas mais extrovertidas, elas buscam primeiro atividades coletivas. Se elas não têm competências motoras ou capacidades físicas que permitam que elas vão desenvolver isso, vão desenvolver essa modalidade, e aí elas mudam e podem ir para modalidades individuais. Mas a primeira modalidade que elas vão tem mais relação com o aspecto psicológico do que com o nível de força, nível de resistência das pessoas. Tá? Certo. Lucas Olinto. Boa noite, professor. Deixa eu ver, só não pulei alguém, só um minutinho. Estou com a impressão que eu pulei alguém. Peço desculpa. Desculpa. Imagina. Wanderson. A classe social também pode interferir nas questões de aprendizagem motora, pelo fato de acessibilidade de certas habilidades necessitar de certos locais ou materiais? Tá. Também legal essa pergunta. Não sei se é o Anderson ou Wanderson, talvez seja Wanderson, né? Wanderson. A classe social já tem estudos mostrando que ela influencia não o nível de aprendizagem, mas o nível de desenvolvimento. Tá? Então, de desenvolver essas habilidades fundamentais, correr, saltar, arremessar, quicar, receber, rolar. Então, isso foi investigado. E é interessante que, se for ver até próximo da década de 2000, os estudos mostraram que quem tinha classe social mais alta tinha um menor nível de desenvolvimento. E a explicação era: quem tem a classe social mais baixa não fica fechado num apartamento, brinca mais na rua. Então, as pessoas têm muito mais possibilidades de explorar o ambiente. Isso vai desenvolver as habilidades fundamentais. Então, quando nós medimos as habilidades fundamentais de quem está em classe social mais baixa e quem está em classe social mais alta, isso era inverso. Classe social mais baixa tinha um maior nível de desenvolvimento e maior nível social, um pior nível de desenvolvimento. Só que a sociedade é muito dinâmica e vai mudando. Infelizmente, a nossa sociedade está mudando para muita coisa para um lado muito pior, que é criminalidade. Então, hoje em dia, e isso aí também foi feito questionário também com as pessoas, né? Por que com os pais, né? As atividades, se as crianças brincavam em rua. Hoje, em vários lugares, principalmente nos grandes centros, eu tenho dados de grandes centros, não de zonas rurais, por exemplo. Se vier aqui onde eu moro, como a França já falou, que eu moro aqui em zona rural, né? Para vocês terem uma ideia, agora eu posso fazer de casa esse encontro virtual, porque faz em torno de 10, 11 meses que chegou a internet a cabo. Até então era a rádio. Francis, pode dar risada, mas era isso mesmo. Era rádio. Então, assim, se for ver aqui, é uma zona bem mais tranquila. Então, a criançada pode ficar à vontade. Aí eu não tenho esses dados. Talvez ainda seja isso. As crianças de classe mais baixa estão brincando à vontade aí, sobe em árvore, pula no rio, vai para a cachoeira, faz guerra de mamona. Você brincou de mamona? Fez guerra de mamona? Era ótima. Então, talvez essas crianças ainda tenham um nível de desenvolvimento melhor. Mas nos grandes centros, o que acontece é que mesmo nas zonas de maior vulnerabilidade social, os pais têm mais medo agora de deixar as crianças soltas. Então, as crianças vão para a escola, saem da escola fechada, mais em casa. Enquanto que as pessoas da classe social alta têm condições. Tem gente que a criança vai para a escola, mas ainda vai depois para uma escolinha de futebol, uma escolinha de natação, e vai para uma coisa, para outra. Então, eles têm mais oportunidades, muito mais oportunidades de realizar, de experimentar, de vivenciar habilidades fundamentais.
Então, a classe social faz diferença, a gente já tem isso. Tá? Que inverteu. Primeiro, menor classe social, a classe social mais baixa, maior nível de desenvolvimento, e hoje isso está invertendo. A classe mais alta é que tem o maior nível de desenvolvimento, porque tem as oportunidades e as oportunidades pagas fora da escola. Então, por isso que eu falei no começo, a escola é o espaço mais democrático, que todo mundo tem acesso. Por isso que eu acho que a responsabilidade, que foi a primeira pergunta, a primeira ou a segunda pergunta que teve, se o professor é responsável, eu acho sim, o professor eu acho que é o responsável sim. Porque senão a gente depende, só quem vai conseguir ter bom nível de competência motora, um alto nível de competência motora, vão ser as pessoas das classes sociais mais altas. Próxima aí, o Lucas. Agora sim, é o Lucas. Boa noite, professor. Até que ponto a exposição a atividades complexas que requeiram níveis altos de habilidades motoras fundamentais podem influenciar positivamente as funções executivas centrais? Aí ele complementa assim, ó. Há também a relação inversa, mútua, das funções executivas influenciarem na aquisição das habilidades motoras fundamentais? Lucas, realmente, isso a gente tem visto que é uma via de duas mãos. Né? Então, se eu realizo várias atividades que exigem mais das minhas funções centrais, mais das funções executivas, eu posso desenvolvê-las. Então, a gente sabe que as funções cognitivas vão caindo com a idade. Quanto menos usar, vai caindo. Isso tudo no corpo, no nosso corpo, no ser humano, segue essa lei do uso e desuso. Se eu não uso, vai caindo. Há um declínio. Então, tem que usar para poder manter essas funções executivas bem num nível bom, que possam ser facilmente acessadas, tá? Para você poder, a função inibitória, você conseguir mudar um planejamento. O cara lá que no vídeo do ônibus, ele podia pensar em frear ou pensar em acelerar. Se minha função executiva e controle inibitório, se eu sou uma pessoa que tem esse nível muito alto, a primeira coisa que o cara ia fazer lá seria frear. E isso podia fazer ela não sair do lugar. Mas ela conseguiu também, junto com isso, tem outra função executiva que envolve a mudança no planejamento, e tem a função executiva adaptação, que faz com que é utilizada na hora que a pessoa tem que modificar algo que ela já está executando. Então, a adaptação de quando já está executando algo, modificar. Não é eu modificar o planejamento antes de planejar, antes de começar a ação, já durante a ação executada. Então, se a pessoa tem dificuldade de mudar planejamento, ela vai ter dificuldade de escapar daquele ônibus. Então, a gente tem que manter as atividades requerendo isso, porque isso é importante no dia a dia das pessoas, não só para praticar esporte. E, por outro lado, a gente tem estudo também, que saiu esse ano, testando todas as funções executivas e vendo a influência disso na adaptação. Então, a gente viu que pessoas que chamam de disfunção executiva ou baixo, né, função executiva num nível bem mais baixo, elas tiveram desempenho pior do que as pessoas que têm um nível padrão, né, que não tinham disfunções executivas, mas principalmente quando era necessário modificar, adaptar, e aí envolviam todas as funções executivas, teve uma correlação alta com todas as funções executivas. Tá? De tempo de reação, estou falando como função executiva, não só processo de eu pensar e mandar o estímulo, mas eu conseguir reagir, estou falando como função cognitiva. Né? A flexibilidade cognitiva, a impulsividade,
todas as funções executivas tiveram uma correlação e foram preditoras do desempenho na adaptação. Quando a pessoa estava fazendo isso, estava fazendo algum movimento e tinha que modificar. Então, isso acontece, essa relação função executiva e comportamento motor, ela acontece nos dois lados. Qual o peso exato? Se uma pesa mais que a outra, aí eu já não sei dizer. Tá? Aí, por enquanto, eu não posso falar. Mas isso nós temos também que influenciar. A última coisa que a gente está fazendo agora de função executiva, que a gente está testando, é com a galera que fez um mestrado comigo, você fez doutorado, agora voltou, está fazendo pós-doutorado, está testando, nós estamos querendo analisar como é que muda a organização do movimento, não só o desempenho. Como é que muda a organização do movimento com pessoas que têm bom nível padrão da função executiva e quem tem um baixo nível ou disfunção executiva. Porque elas devem ter uma organização do movimento diferente quando elas têm que modificar algo, quando elas têm que adaptar. E colocar uma perturbação, que foram experimentos que a gente coloca perturbação, a perturbação não é só para ver, perturbação, adaptação, não. É para ver como é que ela organiza, como é que ela reorganiza o movimento que ela está executando para conseguir lidar com aquela perturbação. Então, aí a gente consegue ver melhor essa relação das funções executivas no comportamento do motor do que for se a gente faz só numa situação padrão, tradicional, constante, sem mudanças. Tá? Professor, o Danilo está dizendo assim, a quantidade e a qualidade de aulas de educação física escolar influenciam nessas questões que nós estamos colocando agora, né? Está falando tanto da escola pública quanto privada, e ele pergunta se a inversão do comportamento não estaria também, de uma maneira especializada, com esse aspecto da classe social mais alta? Tá, deixa eu tentar organizar tudo. Ele foi fazendo pergunta, veio um bombardeio, aí eu estou vendo aqui na tela, tá? Você está vendo, né? Estou vendo, Sim, a qualidade, eu acredito que talvez, então bem claro, talvez a qualidade vai influenciar mais do que a quantidade. Porque na hora que as crianças vão fazer uma atividade fora, é uma atividade mais direcionada que não pode ser tanto no rola-bola, porque os pais estão ali e estão pagando. Enquanto numa escola, a gente fala que é o professor rola-bola, né, aquele que solta a bola e deixa fazer. Eu não sei como é que acontece aí, mas aqui a gente vê bons professores e maus professores, né? Então, quando essas pesquisas são feitas, a gente tenta até mesclar, ver escola pública e privada. E tem várias coisas quando a gente vê na escola pública que eu acho que tem ainda muita coisa para ser investigada, né? Porque a escola pública, tem escola pública que não tem muito material, mas que os professores dão super aulas. E acontece o inverso também em escolas privadas, ou seja, nas duas tem quem trabalha e quem não trabalha, né? Agora, olha só como não é só por ser pública e privada. Tem um estudo que foi feito em 97, de Guedes, né, o casal Guedes, que eles ficaram vendo, marcando, foram para as aulas, para as escolas públicas e privadas, tá? Independente do tipo de escola, então, o resultado que eu vou falar. E eles ficaram marcando, cronômetro, quanto tempo as crianças estavam, de fato, em atividade. Não sei se vocês conhecem esse estudo. As crianças, na época, as aulas, eu não tenho certeza se eram de 45 ou de 50 minutos, mas não muda tanta coisa assim, né? As crianças permaneceram em atividade, se eu não me engano, tenho quase certeza disso, foram de 4 a 11 minutos. Mesmo em escola particular, elas não ficavam mais de 11 minutos em atividade.
realmente participando. Estava esperando na fila, estava fazendo qualquer coisa, ia chamar... Então, respondendo chamada. Gente, espera aí. Espero que não tenham pessoas de outras áreas ou políticos agora assistindo. Pagar um professor para ter 11 minutos de aula, na melhor das hipóteses, nada justifica. Nada justifica pagar um professor para isso. Então, isso em escolas particulares e escolas públicas. Aí, por que a educação física perde aula? Por que o Estado tira a aula lá de educação física e não tira a aula de matemática, não tira a aula de português, não tira de ciências? Gente, pensa na pior das hipóteses, os alunos ficam 4 minutos em atividade. O que 4 minutos em cada aula, 8 minutos por semana, que antes eram 3 horas, eram 3 aulas por semana, baixou para 2, né? Então, o que 8 minutos por semana vai fazer para mudar na competência motora, no desenvolvimento motor das crianças? Não justifica. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender uma aula de educação física pagar alguém para isso. E aí, quando paga, todos nós pagamos, né? Principalmente dos públicos. Todo mundo paga imposto para qualquer coisa, né? Que compra, a gente paga imposto, é o nosso imposto que sai para pagamento dos professores. O meu salário sai daqui. Né? Todo mundo paga meu salário. Eu sou professor federal. Se pega alguém que está lá dando escola pública, seja municipal, estadual, é o nosso salário, são os nossos impostos. Gente, alguém, e aí vocês podem me responder, se alguém consegue justificar ter aula de educação física para os alunos fazerem atividade 8 minutos por semana, ou, na melhor das hipóteses, 22 minutos por semana. Então, isso não depende, não é um privilégio das escolas públicas, não. Tá? Por isso que a gente tem que pensar muito, o professor de educação física tem que pensar muito no que vai fazer, a responsabilidade é muito grande. E todo esse domínio para as crianças poderem ter um bom nível de competência motora para serem fisicamente ativos, depende do professor de escola. Porque tem gente, eu dou aula, por exemplo, de voleibol, de ensino de voleibol, como ensinar voleibol, aqui na UFMG, e tem várias pessoas, como deve acontecer aí também, que nunca viram uma bola de voleibol. Tem pessoas que jogaram uma vez, se machucaram e nunca mais quiseram jogar. Então, o que essa pessoa vai querer? Que prazer essa pessoa tem com a atividade física? Tem vezes que não é nem zero, é até negativo, tem rejeição. Então, a gente tem que desenvolver competência motora para que, quando elas forem fazer atividade, também forem mudando as atividades, elas consigam realizar e ter prazer. Aí elas vão gostar. A possibilidade delas se manterem fisicamente ativas ao longo da vida é muito maior. Tá? Pessoal, antes de fazer a pergunta, essa é a última pergunta, mas se vocês quiserem, pode escrever aí, a gente passa para o professor depois, ele pode responder no YouTube, tá? Continuem fazendo perguntas, vocês podem continuar essa comunicação com ele. Professora Maria Tereza Catuso, querida. Catuso. Vou falar igual ela. Me fala um tiquinho dessa ideia de competência motora e a iniciação precoce no esporte. Eu posso falar que foi ela que escreveu. Foi. Desse jeito, foi ela que escreveu. Foi. Olha, a gente tem algumas coisas que nós estamos testando aqui, que foram testadas. O Rodolfo também tem aluno que testou isso. Tem a tese da Nádia também, que ela fez o doutorado aqui no GEDAN também, a gente pode falar. Então, temos algumas coisas. Primeiro,
Se eu começar a desenvolver iniciação precoce, né, com crianças que têm um baixo nível de competência motora, pode ser difícil para essas crianças conseguirem realmente praticar o esporte. Se eu for pensar o esporte propriamente dito, principalmente nos modelos mais tradicionais, né, a situação de jogo de quadra tradicional, ou se a gente for para os exercícios mais analíticos, com treinamento de técnicas esportivas. Pode influenciar porque uma técnica esportiva, as habilidades específicas, elas dependem das habilidades fundamentais. O estudo que eu mostrei do Luciano, né, do Cícero Luciano aí, que para eu aprender a realizar o saque por cima do voleibol, se eu tiver um melhor nível nas habilidades de lançar e de rebater, eu vou aprender melhor as habilidades esportivas. Agora, tem gente que está começando a fazer também um teste inverso, que é olhar, ver as crianças, se elas analisam o nível de desenvolvimento e elas fazem a prática de iniciação esportiva, né? Estão fazendo práticas específicas, se isso não vai melhorar a competência motora dessas crianças. Eu ainda não vi os artigos, tá? Então ainda eu conheço, mas não tem artigo para poder falar para vocês ainda. Mas daqui a pouco deve aparecer. Uma coisa que tem é que as crianças, elas estão desenvolvendo habilidade, elas estão melhorando a competência motora, mas somente naquelas habilidades envolvidas com a modalidade esportiva que ela está começando, que ela está praticando. Então, se eu for jogar futebol, eu posso melhorar muito a competência no correr, né, na habilidade de correr, habilidade fundamental correr, mas vai ser muito difícil melhorar a competência com habilidades manipulativas, com os membros superiores. Receber, lançar, quicar, porque não usa. Então, tem uma briga, né, assim, teórica. Tem algumas linhas, se vocês forem ver, tem algumas linhas que falam da iniciação esportiva universal, que falam que o sistema pode ser top-down. Você, pelo jogo, você aprende e vai aprender jogando. Mas você vai aprender habilidades, você pode melhorar essas habilidades fundamentais, mas só as que estão diretamente relacionadas ao que você faz. Enquanto a gente fala de competência motora, a competência motora não é só relacionada a uma habilidade específica, a uma modalidade específica. A competência motora, quando a gente fala das crianças, elas desenvolverem competência para que elas tenham autonomia depois para utilizar para o resto da vida porque elas querem. Tá? E não só para uma modalidade específica. Então, pelo que eu estou vendo aí, Catuso, a gente consegue melhorar também a competência motora de algumas habilidades e somente aquelas envolvidas na iniciação esportiva. Então, apesar disso, entre a criança fazer nada ou fazer uma habilidade, praticar algo de uma escolinha de esporte, iniciação esportiva, é melhor na iniciação esportiva. Primeiro que ela vai aprender alguma coisa específica da modalidade e vai desenvolver competências motoras, a competência motora naquelas habilidades relacionadas às habilidades que ela pratica, que ela utiliza. Né? Para eu fazer a manchete do voleibol, eu utilizo o rebater para fazer a manchete. Então, se eu fizer a manchete, eu posso desenvolver a habilidade de rebater, a habilidade fundamental.
mas eu não quer dizer que eu vou ter mais competência motora na habilidade correr, trepar, rolar, chutar, porque são habilidades que eu não uso dentro do jogo de voleibol. Então, eu falaria assim, Catus, tentando fechar. Entre nado ou iniciação esportiva, eu prefiro iniciação esportiva. Entre desenvolver a competência motora primeiro e depois ela fazer a iniciação esportiva, o inverso, eu prefiro esse caminho, primeiro competência motora e depois a iniciação esportiva. Inclusive porque pensar em iniciação esportiva, se você pensar em iniciação esportiva, você pode pensar em iniciação esportiva em vários esportes, né? Ela vai ter possibilidade de ter mais proficiência em diferentes esportes do que esperar que ela desenvolva algumas habilidades enquanto ela está jogando futebol, enquanto ela está treinando voleibol, enquanto ela está treinando basquete, que aí para desenvolver a competência motora vai ter que participar de uma gama enorme de modalidades esportivas, já que cada modalidade desenvolve somente a competência em poucas habilidades fundamentais. Tá? Não sei se eu respondi o que você esperava, mas, como falei antes, qualquer coisa, pode perguntar, vocês que estão controlando aí o tempo, se quiser ficar mais um pouco também não tem problema, se não puder por causa do problema de plataforma, de salvar tudo, aí vocês que têm, tá? Professor Herbert, primeiro, é um show, né? Muito obrigado. E o lado bom de estar aqui, né, trabalhando, moderando e tudo mais, é que a gente pode também fazer as nossas perguntas, né? Sempre, né? E essa é uma temática tão interessante que dá para imaginar tantas direções para a gente levar essa conversa, e todas elas muito relevantes. Eu vou fazer uma pergunta agora, pensando naquelas pessoas que estão na prática, trabalhando ali. Inclusive, eu coloquei um artigo do professor Herbert, que Sim. É um artigo muito gostoso, na verdade, de ler, Contribuições da Aprendizagem Motora à Prática na Intervenção em Educação Física. E, aproveitando a deixa desse artigo aí, fazendo essa reflexão, né, as pessoas que estão na prática, a dificuldade... Eu tenho duas questões, na verdade. A primeira é... Vai devagar, tá, Gustavo? Não aperta muito não, tá? As pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de conseguir visualizar na prática. Um professor de educação física escolar, por exemplo, ou aquela pessoa que está trabalhando como personal, está trabalhando numa academia, e que gostaria de avaliar, né, as habilidades motoras, por exemplo, fundamentais. Uhum. E muitas vezes a pessoa acredita que, olha, os protocolos para pesquisa são complexos, às vezes não dá... não tem a disponibilidade de tempo na prática. Quais seriam as suas recomendações para essas pessoas que estão atuando na prática e querem, de alguma maneira, ter essas informações sobre habilidades motoras fundamentais, por exemplo? Tá. As habilidades motoras fundamentais, gente, isso é muito tranquilo se vocês pegarem o livro de desenvolvimento do Gallagher. Ele descreve, eu acho que talvez todas ou quase todas as habilidades fundamentais, e ele vai descrevendo quais são as características no estágio inicial, do estágio elementar e do estágio maduro. Então, é uma análise qualitativa. Você não precisa de equipamento. Você tem que ver os 3 níveis, né, os 3 estágios, inicial, elementar, para vocês. Não sei se a câmera está invertida, a câmera para vocês. Para cá é a linha do tempo para frente? Então tá. Então está invertida, sem problema. Estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro. Né? Então você tem essas 3 definições, as características de cada habilidade fazendo isso, quando você vai rolar, quando você vai chutar, quando você vai lançar, quando você vai receber. Né? Então vou receber a característica com o braço aberto, virar a cabeça, fechar os olhos, tentar agarrar a bola, sem olhar. Então tem algumas características até chegar no maduro. E eu estou falando isso porque esse livro, apesar essa lista de checagem, né, que daí surgiu, né, é dela que surgiu o TGMD, mas se vocês pegarem essa lista de checagem, vocês podem avaliar todas as habilidades fundamentais.
E essa lista, esse livro, essa proposta de avaliar, o Gallo, ele fez não pensando em pesquisa, mas pensando justamente nos professores para eles terem um instrumento para usar nas suas aulas. Então, está em livro. Eu acho que todas as bibliotecas em escola de educação física devem ter um livro do Gallo. E essa lista está lá. Pega o livro hoje, pronto, vocês têm isso. Tá? Então, muito fácil para todo mundo avaliar. Show. E esse artigo que saiu, que eu mostrei lá do meu aluno, saiu na Movement Science, na área de comportamento motor, vamos dizer, a gente pode falar que é a Nature da área. É a revista que tem o fator de impacto mais alto, específica da área de comportamento motor, aí falando da nossa área de educação física. A avaliação que a gente fez da competência motora foi justamente por essa lista de checagem. Então, eu posso usar... Ela foi feita para profissional, para os profissionais. Nós que nos apropriamos dela para poder avaliar. Principalmente porque a gente teve que avaliar muita gente. Avaliamos um monte de crianças para depois pegar quem tinha um nível mais alto de competência motora e um nível mais baixo. Então, a gente avaliou uma pancada que a gente nem utilizou na pesquisa. Para a gente poder achar diferença aqui, nesses níveis de competência motora, nessas habilidades fundamentais, e depois testar. Então, qualquer um pode testar isso. Muito legal. Então, na verdade, assim, o empecilho, na verdade, não existe, né? Não. Já tem as listas de checagem, a questão é treinar, e treinar, e treinar, e melhorando, né? Treinar o olho, né? Então, como é que a gente faz? A gente põe duas pessoas, avaliam aí as pessoas, eu e você, ou vamos lá, eu, você e a França, estamos nós três avaliando, e a gente vai ver o índice de concordância entre as nossas avaliações. A gente, em pesquisa, usa que tem que ter pelo menos 85% de concordância. Porque nem sempre é 100%, porque é uma análise qualitativa. Mas, quando você começa a avaliar uma vez, duas vezes, três vezes, você vai, que é o que você falou, avaliar, você vai melhorando a sua vista para identificar melhor as diferenças entre o nível inicial, o elementar e o maduro, tá? Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Posso falar uma coisa? Pode sim. Sobre esse artigo que você falou? Pode. Esse artigo também foi um artigo que foi pedido para o editor da revista para eu fazer, né, que eu fazia muito parecer para a revista lá da Educação Física, e eles fizeram um número pedindo para as pessoas de áreas diferentes e que fazem muito parecer para eles, tem uma grande contribuição para a revista, de trabalho escravo, né, o trabalho não assalariado, que é a gente fazer parecer não recebe nada, né, para fazer um artigo de alguma coisa sobre a área de comportamento motor. E essa ideia que eu falei de interação, eu procuro olhar em tudo, né? Então, se você for ver os estudos sobre prática, que esse artigo é um artigo teórico sobre prática. Era então, a minha segunda pergunta. Então, você vê os artigos, é só sobre estruturação da prática, que envolve prática por blocos, prática aleatória. Aí o outro é só sobre prática por todo ou pelas partes. Aí outro é só prática mais maciça ou mais distribuída. Mas, de fato, quando você vai dar uma aula, você vai ver qual o intervalo que você vai ver entre as repetições. Você está falando do espaçamento da prática, mais maciça ou mais distribuída. Você vai ensinar pelo todo, você vai ensinar por partes, aí a segmentação da prática. Eu quero ensinar por partes, mas também a prática mais maciça, a pessoa fazer mais vezes, mais rápido. Ou faz uma vez, entra lá no final da fila para depois fazer outra vez. E ainda se vai ser só uma coisa, se vai variar, como vai variar. Então, de fato, essas três temáticas sobre prática, qualquer profissional, qualquer aula que você dá, envolve essas três.
E o efeito delas, a gente estuda tudo separado. Só organização, que é prática plots, aleatória, tá? Só segmentação e só espaçamento. Então, tem um aluno, Leandro, que a tese dele a gente fez com habilidade esportiva, que demora muito, a tese dele foi longa, porque tudo coleta com voleibol, até as pessoas aprenderem, melhorarem o nível de habilidade, depende muito da prática. Vocês estão me ouvindo? Porque, para mim, eu estou travado. Não, mas a gente está ouvindo sim. Então, tá bom. Só para não falar para mim de novo, né? Não, sem problema. Se está escutando, tá bom. A tese dele, a gente fez da interação de espaçamento da prática, prática maciça e distribuída, com a prática por blocos, prática aleatória e até combinação constante blocos, constante aleatória. Dessas 3 temáticas de prática, o que tem mais assunto é sobre estruturação de prática, que envolve a prática a prática constante, prática por blocos, prática seriada, aleatória. Só que olha o que interessante. O que deu nos 2 experimentos, 8 grupos, tá? Então, para ter uma ideia da complexidade do trabalho, o que mostrou maior efeito foi o... Voltou. Estão me escutando? Estamos. Foi bem rapidinho, corte bem rápido. Então tá bom. O que deu... O fator principal foi o espaçamento da prática, e coisa que é o que tem menos artigos publicados dessas 3 temáticas. Então, como o estudo de desenvolvimento, que eu juntei uma parte de aprendizagem, que era sobre prática constante e aleatória, só prática aleatória, né? E a parte de desenvolvimento, então 2 variáveis ali, só que de 2 sub-áreas, uma de aprendizagem e uma de desenvolvimento. Essa também tinham 2 coisas que estavam interagindo, só que 2 fatores sobre prática. E um fator que é tão pouco investigado foi mais importante na aprendizagem do que a estrutura da prática. Então, assim, a gente tem que caminhar para ver interações de variáveis e tem que ter estudos. Quem faz os estudos? Nós estamos na universidade fazendo os estudos. Temos que buscar isso. Uma visão mais sistêmica e que seja testada essa interação de variáveis, porque na prática é isso que acontece. Tá? Essa interação de variáveis. A gente tem que estar de olho nisso. Não pensar só no biológico, como também não pode pensar só no comportamento motor e esquecer do biológico, né? Então, eu faço essa mesma crítica para a minha área, então não é só para o biológico, né? Ou para o fisiológico, não, para todas as áreas. Então, não é falar comportamento motor é a salvação da educação física, não. Para mim, é a melhor área porque é a que eu gosto mais, mas ela sozinha não é a salvação. Então, estamos todos no mesmo nível, que precisa ter essa visão mais sistêmica. Muito obrigado. Você já respondeu a minha segunda pergunta, que era comentar sobre a organização da prática a partir desse texto aí. Obrigado. Passo a palavra agora para a professora Francis. Bom, gente, maravilhoso, né, o que a gente está vivendo aqui hoje, essa noite. Um prazer imenso poder estar aqui ouvindo. Eu, particularmente, tenho milhões de perguntas, porque desde que eu me deparei com a área de comportamento motor, que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu só fui conhecer mesmo no mestrado, eu não tive na graduação oportunidade de estudar essa área. São 2, eu também não, viu, Francis? Pois é. Eu não tive na graduação. E quando eu entendi o que essa área tinha de informações, de conhecimentos, de como que ela podia ajudar, eu sou da área da ginástica, eu venho da área do exercício, e são exercícios com uma certa complexidade, porque a ginástica coletiva ela envolve uma certa complexidade, né? Envolve aprendizado o tempo todo, todos os dias. E quando eu vi assim, tudo que a área do comportamento motor podia agregar de conhecimento, eu enlouqueci. E agora estou iniciando um projeto bastante ousado, na minha opinião, porque eu tenho oportunidade de trabalhar com treinamento para idosos,
mas eu não consigo deixar de lado todo conhecimento, toda a bagagem que eu adquiri, que eu sei a importância e a relevância de incluir atividades, por exemplo, perceptomotoras, habilidades óculo-manuais, atividades de equilíbrio, de controle postural. Então, assim, a ideia, o projeto, talvez seja um pouco ambicioso, mas se eu conseguir trazer benefícios para os idosos que eu consegui atender lá no projeto de extensão, na verdade, então eu tenho um pouco de liberdade para experimentar, né, nesse começo, sim, vai ser maravilhoso. E eu acho que quem está aí ouvindo a gente agora e não consegue ver a relação entre a área de atividade física, exercício físico e a área de comportamento motor, elas são, eu acho que elas coabitam quase que no mesmo espaço. Quando você consegue compreender a beleza que é, quão rica é a área do comportamento motor e como você consegue usar ela na sua prática de exercício físico, você faz seus alunos evoluírem e atingirem níveis não só através do esporte. Dá para fazer isso com atividades que não são esportivas, em práticas que você pode incorporar no dia a dia delas, nas práticas de exercício. Então, quem tem oportunidade, gosta um pouquinho dessa área, dediquem-se, estudem, busquem os estudos que o professor Herbert desenvolve, que vocês vão enriquecer muito aí a área de vocês, a profissão de vocês. Professor, eu quero agradecer em nome de todo mundo aqui, do projeto, né, do Diálogo Virtual, a sua participação, mais uma vez, professor. Gostaríamos de ficar aqui muito tempo, mas foi um imenso prazer ter você aqui. Queria agradecer aí em nome de todo mundo. Francis, achei muito legal a participação de todo mundo, as perguntas que tiveram, tá? E é o grupo de vocês, legal. Parabéns por vocês estarem com um grupo assim, ó, um grupo é grande, né? Então, vocês estão trabalhando aí, estão fazendo bem, e dá para ver que o nível das perguntas, várias perguntas bem interessantes. Eu posso falar que todas, não teve pergunta bobinha, não. Vocês exigiram que sempre eu tivesse que, desculpa, pensar, organizar raciocínio, buscar os estudos lá para conseguir responder para vocês. Então, muito legal. Fiquei muito feliz de poder participar, viu, Gustavo? O convite que fez desde lá do ano passado, valeu a pena esperar. Para mim, pelo menos, eu posso falar que foi muito bom. Para a gente, você pode multiplicar, então, por 3, por 4, por 5. Valeu muito a pena. Muitíssimo obrigado, viu, professor Herbert? Imagina, é um prazer, prazer. Bom, e agora pessoal, que a gente conhece, desculpa, só para deixar, agora que a gente conhece mais pessoalmente, se a gente pode falar assim, porta está aberta sempre para a gente poder conversar e fazer coisas. Então, precisar qualquer coisa, chama aí, você tem contato, eu estou à disposição, tá? Excelente. Bom, pessoal, antes de finalizar, eu tenho alguns agradecimentos a fazer, né? Porque, como a gente disse, esse projeto ele não acontece sozinho, não é uma mão só, são várias pessoas que colaboram. Então, essa é a nossa equipe aí do projeto de extensão, Diálogo Virtual. E também, eu não posso deixar de agradecer o apoio que nós recebemos, né? Da universidade, enquanto programa de fortalecimento acadêmico da Universidade de Pernambuco, chamado PFA, que está nos apoiando diretamente e tornando possível que a gente possa fazer um trabalho aí de qualidade para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo. Então, nosso agradecimento ao programa de fortalecimento acadêmico da Universidade de Pernambuco. Bom, estamos terminando por aqui. Eu peço que vocês, se ainda não entraram aí na nossa página, inscrevam-se, deixem seus comentários, seus likes, compartilhem esse vídeo com outros colegas, chamem as pessoas para ouvirem o professor Herbert, porque ele tem muito a dizer, né, professor? Tem seus canais, professor, de comunicação? Eu tenho que aperfeiçoar isso, viu, Francis? Eu não sou das pessoas que fica mais... Mas eu vi que tem uma página, vocês têm um site. O site eu estou reestruturando, eu tenho o Instagram do GEDAN, tenho o Facebook. Vou fazer o ano que vem o Congresso Brasileiro de Comportamento Motor, o 12º Congresso Brasileiro de Comportamento Motor. Quem quiser participar, vai ser presencial.
quem quiser começar a se organizar, voltar a ter o presencial para a gente poder se ver, conversar, que aqui ajuda, mas assim, a gente poder trocar ideia no tete-a-tete ainda é uma coisa que faz diferença, tá? Então, já convido todos vocês de 29 a 31 de julho. Serão muito bem-vindos aqui. Aí em Minas, professor? Isso, aqui em Minas. Pronto. A professora Catuso será uma das palestrantes. Maravilha, coisa boa. Então tá, pessoal. Tenham um ótimo descanso, fiquem bem. A gente se vê no próximo diálogo. Eu vou deixar só um último aviso para o pessoal. Pessoal, esse aqui é um dos projetos, né, que é o Diálogo Virtual. Nós temos uma ideia de expandir um pouco esse projeto. Nós já vamos começar também com um programa chamado Estilo de Vida é Consciência, que vai ser um programa de rádio, na Rádio Web UPE. Então, para quem quiser continuar acompanhando, a gente está desenvolvendo alguns projetos de extensão, e a gente deu um nome guarda-chuva para tudo isso, que é o Comunicação em Saúde, né? Comunicar e ação em saúde. E a gente tem outras coisas que estão surgindo. Então, os discentes da UPE, fiquem atentos, porque amanhã nós temos um evento, que é o GPS Experience, uma experiência de estar ali num grupo de pesquisa, conhecer o grupo, onde nós vamos fazer o encerramento, inclusive, da inscrição para atuar junto com a gente no Comunicação em Saúde, junto com o projeto Diálogo Virtual, Estilo de Vida e Consciência e outras ações de divulgação e comunicação científica. Tá bom? Só esse aviso, Francis. Muito obrigado. Até logo. Muito obrigada. Professor Herbert, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Fran. Tchau, valeu, tchau. Valeu. Um prazer. Até a próxima, gente. Até.